Meu nome é Stacy Rogers e hoje eu quero abrir meu coração com você. O que vou contar é algo muito íntimo e transformador. A experiência de quase morte que vivi e o que Jesus me mostrou nesse momento. É algo que mudou completamente a minha forma de enxergar a vida, principalmente o motivo pelo qual tantas pessoas que são fiéis a Deus enfrentam tantas lutas financeiras. Tudo aconteceu na madrugada do dia 3 de fevereiro de 2023, exatamente às 2h47. Eu parti por 9 minutos e 12 segundos durante uma cirurgia que a princípio era simples. Quase 2 anos se passaram até que eu me sentisse pronta para contar isso. Orei muito, refleti cada detalhe, e só agora sinto que é o momento certo. Mesmo assim, confesso que minhas mãos ainda tremem ao lembrar. Jesus me deixou algo muito claro. O tempo está se esgotando e essa mensagem precisa chegar às pessoas certas, especialmente aquelas que estão cansadas, perguntando por que a vida financeira parece uma batalha sem fim, mesmo sendo obedientes e generosas com Deus. Antes de começar, me conta, de onde você está ouvindo isso? Vai ser bom saber. Dá aquela sensação de estarmos mais perto, mesmo que longe fisicamente. E por favor, se puder, curta e comente o que achou dessa história. Vamos trocar ideias de forma respeitosa, crescer juntos com esse testemunho. Agora sim, vamos lá. Eu tinha 42 anos na época, trabalhava como enfermeira pediátrica em um hospital infantil em Minneapolis. Sempre fui cristã. Cresci em um lar de fé, onde a gente aprendia a confiar em Deus em qualquer situação. E mesmo sendo fiel, devolvendo o dízimo e tentando viver de forma correta, a vida financeira sempre foi uma dor de cabeça. Eu era mãe solo de 2 filhos, e 3 anos antes, meu marido tinha ido embora, me deixando cheia de dívidas e responsabilidades. Naquele dia de fevereiro, comecei a sentir uma dor estranha no abdômen. Estava de plantão, e como muitos enfermeiros fazem, fui empurrando com a barriga, achando que ia passar. Mas não passou. Na verdade, era uma apendicite aguda, que evoluiu rápido demais. Quando percebi a gravidade, já estava com uma infecção séria por conta da ruptura do apêndice. A última coisa que me lembro antes de ser anestesiada foi de sussurrar: Senhor, cuida dos meus filhos. Eu não fazia ideia de que esse pedido simples ia me levar a uma das experiências mais profundas da minha vida. O que veio depois é difícil até de colocar em palavras. No instante em que meu coração parou, senti meu espírito se desprendendo do corpo. Não foi doloroso, nem assustador. Era como ser puxada suavemente para fora de uma piscina. Uma leveza indescritível. Eu conseguia ver os médicos correndo, os monitores apitando. Mas dentro de mim, havia uma paz absoluta. E aí veio a luz. Mas não era uma luz qualquer. Era como se fosse viva. Amor puro. Verdade absoluta. Era mais real do que qualquer coisa que já vivi aqui na Terra. Conforme me aproximava, tudo o que eu já tinha vivido passou diante de mim. Cada escolha, cada momento, tudo acontecendo ao mesmo tempo, como se o tempo não existisse. Foi então que ouvi meu nome sendo chamado com tanto amor, que senti como se meu próprio ser estivesse sendo reconstruído. Stacy. Quando me virei, não com o corpo, mas com algo mais profundo, vi Jesus. E não era aquele Jesus das pinturas ou dos filmes. Era muito mais. A presença dele era poderosa e ao mesmo tempo aconchegante. Os olhos dele carregavam uma sabedoria infinita, e mesmo assim, me olhavam com uma ternura tão grande que me senti totalmente compreendida. As cicatrizes nas suas mãos brilhavam com uma luz que parecia contar toda a história da redenção num único instante. E então ele disse: Minha filha. Ele me trouxe até aquele lugar, porque, assim como você que está me ouvindo agora, eu também passava noites em claro me perguntando: por que é que, mesmo sendo fiel, a vida financeira parece tão difícil? Por que uns prosperam com tanta facilidade e outros, que vivem com o coração voltado para Deus, mal conseguem pagar as contas?
E foi naquele momento, com o olhar cheio de compaixão, que Jesus me disse: "Hoje você vai entender." E então, tudo ao nosso redor começou a mudar. Era como se o tempo tivesse parado, ou melhor, como se o tempo e a eternidade se encontrassem ali. Era um lugar onde a verdade espiritual ganhava forma, onde tudo que parecia confuso aqui na Terra se tornava cristalino. Jesus começou a me mostrar coisas que, de tão profundas, mudaram completamente a maneira como eu vejo a vida, e eu oro para que também transformem a sua. Ele apontou para uma espécie de tela viva, onde cenas começaram a se desenrolar diante de nós. "Observe com atenção", ele disse. "Agora vou te mostrar por que tantos dos meus escolhidos passam por dificuldades financeiras, mesmo sendo fiéis." O que vi a seguir me marcou profundamente. Era como um quebra-cabeça divino sendo montado, peça por peça. Cada revelação fazia sentido e preparava o terreno para a próxima. A primeira cena partiu meu coração. Vi centenas de cristãos e eu sabia, de alguma forma, que eram pessoas sinceras, ajoelhados, chorando, clamando a Deus por socorro financeiro, contas acumuladas, saldo no vermelho e aquela sensação constante de viver à beira do colapso. Jesus, então, falou com uma firmeza cheia de amor. "Veja com atenção. Vou te mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual enquanto meus filhos enfrentam essas dificuldades." E de repente, foi como se eu pudesse enxergar duas dimensões ao mesmo tempo: a realidade física e a espiritual. Acima de cada um daqueles que lutavam, havia uma espécie de escudo de luz, como uma barreira protetora. E Jesus me explicou: esse escudo, que para eles parece um bloqueio financeiro, é na verdade a minha proteção. Muitos me pedem prosperidade, mas não percebem que a riqueza, se vier na hora errada, pode acabar destruindo a alma. Ele então fez um gesto com a mão, e eu vi o que teria acontecido com algumas daquelas pessoas se tivessem recebido a bênção financeira quando pediram. Foi devastador. Cristãos humildes e cheios de fé se tornaram com o tempo autossuficientes, orgulhosos. Deixaram de orar, pararam de servir e pouco a pouco se afastaram do propósito que Deus tinha para suas vidas. "Stacy", ele disse, com tristeza no olhar, "alguns dos meus filhos mais amados reclamam daquilo que os está protegendo. Eles não conseguem entender que o atraso é um escudo contra a ruína." E então ele me mostrou algo ainda mais profundo: como o dinheiro pode, sem que a gente perceba, se transformar numa barreira invisível entre nós e Deus. Eu vi pessoas que antes buscavam a presença divina com intensidade, mas depois de receberem dinheiro, começaram a orar menos, a faltar aos cultos, a confiar mais nos números do extrato bancário do que na provisão do Senhor. Foi aí que tudo fez sentido. É por isso que muitos dos meus escolhidos passam por períodos difíceis. Jesus continuou: "Não é castigo, é proteção, é preparo." Mas o que ele me mostrou em seguida me deixou sem fôlego. Era como se o mundo invisível se escancarasse diante de mim. Eu vi batalhas espirituais acontecendo, ataques direcionados especificamente contra os filhos de Deus. Demônios especializados em provocar escassez, lançando obstáculos financeiros para desanimar, abalar a fé e tentar impedir que os escolhidos cumpram sua missão. Esses ataques não eram aleatórios. Eles sabiam exatamente quem carregava a unção de Deus, quem tinha um chamado poderoso, e tentavam impedir essas pessoas de avançar, usando a falta de dinheiro como ferramenta de opressão. Jesus olhou bem dentro de mim e disse algo que mexeu profundamente com meu coração: "O inimigo sabe exatamente quem carrega as maiores missões que eu dei. Por isso, os ataques financeiros são tão comuns entre os meus escolhidos. A luta no bolso, muitas vezes, é um sinal claro de que você tem algo grandioso a cumprir." Depois disso, ele começou a me mostrar cena por cena. Cada uma revelava um pedacinho do quebra-cabeça, o motivo real por trás das dificuldades financeiras que muitos de nós enfrentamos. Vi como esses períodos de escassez, apesar de dolorosos, nos forçam a soltar nossas seguranças falsas e nos agarrar em Deus de verdade.
cada conta atrasada, cada não que a gente recebe do banco, cada vez que falta dinheiro para o básico. Tudo isso, na verdade, era uma chance de Deus mostrar que continua sendo fiel. Lembra dos israelitas no deserto? Ele me perguntou. Eu dava o maná todos os dias, não uma vez por ano. E não era porque eu não podia dar mais. Era porque eu queria ensiná-los a confiar em mim diariamente. Hoje, muitos dos meus filhos estão vivendo o próprio deserto, aprendendo essa mesma lição. E então veio algo que me desmontou por dentro. Jesus me mostrou como muitas vezes a falta de dinheiro nos livra de relacionamentos tóxicos e de oportunidades que parecem boas, mas que, na verdade, nos afastariam do nosso propósito. Olha isso, ele disse, me mostrando momentos da minha própria vida. Vi situações que na época me deixaram frustrada, como projetos e negócios dos quais não pude participar por não ter condições financeiras. Mas ali, ele me revelou o que teria acontecido se eu tivesse entrado naquelas oportunidades. Eu teria saído completamente da rota que Deus havia planejado para mim. O que eu achava que era Deus me negando, era, na verdade, Ele me protegendo. Então ele colocou a mão sobre meu ombro e falou com tanta ternura: Filha, essa pobreza é passageira, mas o propósito dela é eterno. Eu não estou te punindo, estou te preparando. Cada conta difícil de pagar, cada vez que você precisa confiar em mim para colocar comida na mesa, está te moldando para cumprir a missão que confiei a você. Depois, ele me mostrou como esses momentos de aperto funcionam como um fogo purificador. Queimam o que precisa ser removido do nosso caráter: orgulho, vaidade, ganância, até intenções escondidas. São nesses tempos difíceis que a gente descobre o que carrega de verdade no coração. Muitos me pedem prosperidade, ele disse, mas se esquecem que o caráter precisa vir antes da riqueza. Eu jamais vou liberar bênçãos que possam destruir a alma dos meus filhos. E aí veio uma revelação que me pegou de surpresa. A força espiritual que nasce da gratidão, mesmo quando a gente está passando por necessidade. Jesus me mostrou pessoas simples, vivendo com pouco, mas com uma alegria e uma fé que estremeciam o céu. Gente que, mesmo com o bolso vazio, estava espiritualmente rica, com orações poderosas, uma paz que nada abalava e um impacto imenso na vida das outras pessoas. Esses, ele disse, são os verdadeiros pioneiros da prosperidade. Eles aprenderam a ser gratos em qualquer situação. Por isso, nada pode pará-los no meu reino. E aí, o que ele me mostrou em seguida me fez chorar de um jeito que eu nunca tinha chorado antes. Era como se eu visse o tempo inteiro se desenrolando diante de mim. Jesus me mostrou famílias inteiras, gerações passadas e futuras, inclusive a minha. Preste atenção, ele disse. Muitos dos meus escolhidos foram separados para romper ciclos. Naquela hora, vi com clareza como o padrão de pobreza, de escassez, de desorganização financeira ia se repetindo nas famílias, passando de geração em geração como uma espécie de herança invisível. Mas então algo lindo aconteceu. Deus me mostrou como Ele posiciona, com estratégia e propósito, pessoas específicas para serem os rompedores desses ciclos. Jesus me olhou com um carinho indescritível e disse algo que me fez arrepiar. Você não está lutando só por você. Essa batalha que você enfrenta agora é pelos seus filhos, seus netos e até por gerações que ainda nem nasceram. Através de você, estou estabelecendo uma nova história. Uma história de sabedoria financeira e integridade espiritual que vai abençoar toda a sua linhagem. Naquele momento, ele me fez enxergar que as dificuldades financeiras que eu enfrentava estavam quebrando correntes antigas que tinham aprisionado minha família por gerações. Vi o vício do meu avô em jogos, as dívidas constantes do meu pai. E então, com os olhos cheios de luz, percebi. Minha luta, sustentada na fé, estava mudando tudo. Era como se o próprio código espiritual da minha família estivesse sendo reescrito. Agora você entende por que o inimigo tenta tanto impedir o seu avanço? Jesus perguntou. Ele sabe que, se essas correntes forem rompidas por você,
elas nunca mais terão poder sobre a sua linhagem. Depois, ele me mostrou algo ainda mais surpreendente: o tempo perfeito de Deus. Era como assistir a uma orquestra divina, onde tudo se encaixava com precisão, não só na minha vida, mas em tantas outras ao redor. Como um mestre enxadrista, Deus movia peças com sabedoria, conectando histórias, momentos e pessoas. Muitos dos meus filhos pedem respostas imediatas, ele disse, mas não entendem que uma bênção antes do tempo certo pode sabotar o propósito maior que tenho para eles. Olhe isso. Vi pessoas que, na ânsia de resolver seus problemas, se meteram em empréstimos absurdos, negócios duvidosos e até comprometeram sua integridade. Aquilo que parecia uma resposta de Deus virou armadilha e os prendeu ainda mais em ciclos de dor e escravidão. Meu tempo é perfeito, ele afirmou com firmeza. Eu não estou olhando só para sua necessidade de agora. Estou olhando para o destino que tenho para você e para o impacto que sua vida terá em muitas outras. Foi então que tudo começou a fazer sentido. Jesus me mostrou como muitas vezes somos nós mesmos que precisamos ser protegidos de nós mesmos. Ele me fez ver como, em momentos de desespero, alguns crentes teriam tomado decisões que destruiriam seus chamados, caso tivessem dinheiro suficiente à disposição. Alguns dos meus filhos ainda não receberam prosperidade, ele disse com amor, porque construiriam reinos próprios em vez de construir o meu. Estou esperando o momento em que os corações deles estejam completamente entregues. Ele então me mostrou momentos da minha própria vida, em que eu havia clamado quase desesperadamente por uma resposta financeira. E com uma clareza dolorosa, percebi. Se eu tivesse recebido o que pedia, teria perdido encontros divinos, oportunidades de crescimento e experiências espirituais que foram fundamentais para o meu propósito. Essas lutas não são castigo, Jesus repetiu. São treinamento. Você está sendo preparada para carregar um nível de autoridade e responsabilidade que exige maturidade espiritual. E por fim, ele me revelou algo sobre a batalha espiritual que eu nunca tinha compreendido. Vi, no mundo invisível, demônios armando estratégias específicas para travar a vida financeira de pessoas com grandes missões no reino. Não era aleatório, era direcionado. Veja com atenção, ele disse, enquanto me mostrava cenas claras. Crentes prestes a entrar em ministérios poderosos, sendo atacados com obstáculos financeiros que os faziam duvidar, desanimar e até desistir. E então, ele completou. O que muitos dos meus filhos não percebem é que esses ataques são, na verdade, a prova de que estão no caminho certo. Jesus me olhou com aquele amor que atravessa a alma e disse algo que me marcou profundamente. O inimigo não desperdiça energia com quem não representa ameaça alguma. Se você está sendo atacada, é porque carrega algo grande, algo que assusta as trevas. Na sequência, ele me mostrou como os problemas financeiros funcionam como um tipo de peneira espiritual. Algo que revela no íntimo quem ama a Deus de verdade. Não pelo que ele pode dar, mas por quem ele é. Vi pessoas passando por provações parecidas com as de Jó e compreendi. Às vezes, o sofrimento serve para testar o que há de mais profundo em nossa fé. Muitos dizem que me amam, Jesus explicou. Mas o que eles amam, na verdade, é o conforto da minha provisão. Quando tudo aperta, é que o coração mostra a sua verdadeira face. Depois, ele me mostrou algo que clareou tudo dentro de mim. A escassez, muitas vezes, é o que nos mantém próximos dele. Vi crentes que, depois de conquistarem uma virada financeira, pararam de orar, deixaram de buscar a orientação divina e passaram a confiar só em si mesmos. É por isso que, às vezes, eu seguro a abundância, ele disse com ternura. Prefiro ver meus filhos dependentes de mim do que vê-los se perdendo na autossuficiência. E então veio uma revelação que me tirou o fôlego. Vi, claramente, a ligação direta entre luta financeira e autoridade espiritual. Cada vez que alguém enfrentava uma crise e, mesmo assim, se mantinha firme na fé,
Era como se músculos espirituais estivessem sendo formados. Meus escolhidos estão sempre olhando para o que lhes falta, Jesus disse. Mas não enxergam tudo o que estão ganhando. Ele me mostrou pessoas que continuavam generosas mesmo com pouco, que escolhiam a gratidão no meio da escassez e que pagavam suas contas na base da confiança em Deus. Do lado de fora, pareciam apenas lutadores, mas no mundo espiritual, estavam acumulando algo precioso, uma autoridade invisível, mas eterna. É por isso que permito que muitos passem por longos períodos de prova financeira. Jesus explicou. Não é só sobre dinheiro, é sobre aprender a carregar a autoridade espiritual sem deixar o coração se corromper. E então ele me fez entender algo que mudou completamente a forma como vejo essas lutas. Às vezes, a escassez é uma maneira de Deus manter seus filhos exatamente onde devem estar, para que não se desviem do propósito. Veja o que acontece quando a prosperidade chega antes da hora, ele me mostrou. E o que vi partiu meu coração. Pessoas que, ao receberem a tão sonhada abundância, se afastaram de suas missões, largaram seus ministérios, ou ficaram tão preocupadas em manter seu patrimônio que esqueceram o porquê de terem sido abençoadas. Muitas vezes, o que parece uma prisão financeira, Jesus disse com sabedoria, é apenas meu jeito de manter meus filhos alinhados com o propósito. Ele me mostrou também como essas dificuldades criam uma base sólida para testemunhos transformadores. Pessoas que superaram o aperto financeiro com fé viva tinham algo que nenhum seminário teológico poderia ensinar: autoridade espiritual de verdade. Suas lutas não são só sobre você, ele me disse, olhando bem nos meus olhos. São sobre as milhares de pessoas que um dia vão ser tocadas, encorajadas e guiadas pela sua história de superação. Por fim, Jesus me mostrou algo sobre maturidade espiritual que me deixou sem palavras. Jesus me mostrou algo que me tocou profundamente. Muitas vezes, nossas dificuldades financeiras funcionam como uma espécie de estufa espiritual. É nesse ambiente apertado, desconfortável, que raízes profundas na fé começam a crescer. Muitos dos meus filhos me pedem um milagre financeiro, ele disse com carinho, sem perceber que o que estão vivendo agora está preparando a base espiritual que eles vão precisar mais adiante. Enquanto ele falava, eu via claramente pessoas que estavam enfrentando dificuldades financeiras, mas que naquele processo estavam desenvolvendo uma fé firme, uma perseverança admirável e uma autoridade espiritual que jamais teriam adquirido em tempos de fartura. É por isso que, às vezes, eu atraso o socorro financeiro, Jesus me explicou. Não é porque quero privá-los de algo, mas porque estou investindo no crescimento espiritual deles. Então, ele me mostrou algo que mexeu comigo de verdade. Com lágrimas nos olhos, vi como muitas das minhas limitações financeiras foram, na verdade, formas de proteção. Um escudo silencioso que me afastou de relacionamentos, oportunidades e caminhos que teriam me desviado do meu verdadeiro propósito. Repare bem, ele disse, enquanto me mostrava cenas da minha própria vida. Vi negócios que deixei de fazer, sonhos que não saíram do papel, pessoas que se afastaram. Tudo porque, na época, eu simplesmente não tinha condições financeiras. Mas então, ele me mostrou o que teria acontecido se tudo aquilo tivesse dado certo. E, sinceramente, teria sido um desastre para o meu chamado. O que você enxergou como falta, Jesus disse, na verdade era amor, era proteção. Eu não podia permitir que você se perdesse no meio de uma prosperidade que viria antes da hora. Em seguida, ele abriu meus olhos para uma verdade sobre guerras espirituais que eu nunca tinha considerado. Vi como o inimigo usa os problemas financeiros como uma das estratégias mais eficientes para distrair os filhos de Deus. O diabo sabe, Jesus disse, que se conseguir manter meus filhos ocupados apenas tentando sobreviver, eles vão acabar se afastando do que realmente importa. Mas aí, ele me mostrou algo ainda mais poderoso. Filhos de Deus, que aprenderam a manter a paz, a alegria e o foco espiritual mesmo em tempos difíceis. Essas pessoas, tinham uma autoridade no mundo espiritual que fazia os próprios demônios recuarem.
É por isso que permito que alguns dos meus escolhidos passem por longos períodos de prova financeira, Jesus revelou. Eles estão aprendendo a ser eficazes espiritualmente em qualquer situação. E então veio o ensinamento que juntou todas as peças, o tempo de Deus. Vi como o momento certo para uma virada financeira está diretamente ligado ao grau de maturidade espiritual e ao propósito que Deus tem para cada um. Muitos dos meus filhos ainda não estão prontos para lidar com o peso da influência que o dinheiro traz. Jesus disse. Então, eu os protejo da exposição precoce. Vi crentes que receberam bênçãos financeiras no momento exato, quando já estavam com o caráter moldado, o coração entregue e a base espiritual firme. Só então a abundância chegou, e chegou para cumprir um propósito, não para desviar o foco. É por isso que eu atraso o derramar financeiro em muitos casos, ele explicou. Espero até que meus filhos estejam prontos de verdade para lidar com as bênçãos e com a responsabilidade que vem junto com elas. Enquanto meu tempo naquela dimensão sagrada continuava, Jesus me pegou pela mão e disse com ternura: Vem, ainda há mais verdades que você precisa levar com você. E foi então que ele começou a me mostrar como a limitação financeira também é uma forma de nos ensinar o valor da verdadeira satisfação. Jesus começou me mostrando algo que mexeu muito comigo. Aquela lição de Paulo em Filipenses 4, 12 e 13, sabe? Sobre estar contente em toda e qualquer situação. Eu via pessoas que tinham aprendido a encontrar alegria não nas circunstâncias, mas em Cristo. Gente que conseguia de verdade dizer que estava em paz tanto na fartura quanto na escassez. No mundo de vocês, Jesus disse com um olhar sereno, as pessoas vivem correndo atrás da felicidade através de conquistas, mais dinheiro, mais bens, mais status. Mas veja o que acontece quando os meus filhos aprendem a estar satisfeitos apenas em mim. E então, diante dos meus olhos, surgiram pessoas com contas vazias, mas corações cheios. Uma paz sobrenatural fluía delas, uma alegria que não dependia do saldo no banco. Era algo que nascia de uma conexão profunda com Cristo, uma intimidade que ia além das circunstâncias financeiras. Esses aí descobriram um segredo, ele continuou. Quando encontraram satisfação em mim, encontraram liberdade. Uma liberdade que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Em seguida, Jesus tocou num ponto que trouxe luz para várias das minhas próprias lutas. A falta de alinhamento com o tempo dele. Muitos dos meus filhos, ele explicou, não estão experimentando o avanço financeiro porque ainda não entraram no compasso do meu relógio celestial. Veja isso. E eu vi. Crentes tentando forçar portas que ainda estavam fechadas, correndo atrás de conexões, tentando manipular situações para criar oportunidades de dinheiro. Enquanto isso, Deus estava nos bastidores preparando algo muito maior, só que exigia paciência. Eclesiastes 3:11 diz que eu faço tudo belo no tempo certo. Jesus me lembrou. Alguns estão enfrentando escassez, não porque estou retendo algo deles, mas porque estão tentando correr na frente do tempo perfeito que preparei. Ele me mostrou como Deus estava organizando tudo nos bastidores, pessoas, eventos, detalhes, para que tudo se encaixasse no momento exato, nem antes, nem depois. A espera não é castigo, Jesus afirmou. É preparação para uma bênção que só pode chegar na hora certa. Depois, ele me levou a refletir sobre algo que a gente nem sempre quer admitir. Muitas vezes, as dificuldades financeiras revelam como fomos negligentes com aquilo que já recebemos. Alguns dos meus filhos, ele disse com firmeza, estão enfrentando falta porque ainda não aprenderam a cuidar bem do que eu já confiei a eles. E eu vi cenas de pessoas que já tinham sido abençoadas no passado, mas desperdiçaram o que receberam com gastos impulsivos, falta de planejamento, ou simplesmente ignorando a direção de Deus sobre como usar ou doar. Lucas 16:10 ensina algo profundo. Ele continuou. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Estou ensinando alguns a administrar bem pequenas quantias antes de confiar a eles algo maior. Vi como Deus usa esses períodos para corrigir hábitos financeiros,
transformar nossa forma de lidar com o dinheiro e nos preparar com sabedoria para bênçãos futuras. E então, veio uma revelação que amarrou tudo de forma incrível: o propósito do reino. Jesus me mostrou pessoas que estavam vivendo temporariamente com poucos recursos, não por falha, mas porque seus chamados exigiam isso por um tempo. Olhe bem para isso, ele me disse, enquanto me mostrava homens e mulheres envolvidos em ministérios, missões, projetos comunitários, todos chamados por Deus, mas sem retorno financeiro imediato. Muitos deles se perguntam por que enfrentam dificuldades mesmo fazendo minha vontade. Jesus explicou. O que eles não percebem é que essa fase de escassez não é punição, é preparação. É necessária para algo muito maior que está por vir. Vi como esse tempo de limitação estava moldando nesses crentes uma fé sobrenatural, refinando a confiança deles, preparando-os para um impacto muito mais profundo no futuro. Jesus me mostrou algo que tocou fundo no meu coração. Em muitos casos, a escassez financeira não é o fim da linha, mas o começo de algo poderoso. Ele me fez enxergar como esses momentos difíceis são, na verdade, uma espécie de treinamento intensivo para fortalecer dons como criatividade, resiliência e fé, qualidades que seriam essenciais para os propósitos maiores que ele tinha preparado. A pobreza deles não é permanente, disse Jesus com firmeza. Ela é um preparo intencional para um chamado que exige maturidade espiritual. E essa maturidade só nasce no fogo da provação. Logo depois, ele me revelou a verdade mais profunda sobre essas dificuldades financeiras. Elas são como um cadinho, um lugar de purificação espiritual. 1 Pedro 1, 6, 7 fala sobre provações que refinam a fé, mais preciosa que o ouro, ele explicou. E muitas vezes é exatamente isso que o aperto financeiro faz. Naquele instante, pude ver pessoas passando por necessidades com uma dignidade e confiança tocantes. No mundo espiritual, era como se cada desafio estivesse derretendo impurezas, orgulho, autossuficiência, apego ao material, ambições do mundo. E o que sobrava? Uma fé pura, sólida, de um valor que não dá para medir. Esse processo não é um castigo, Jesus me disse, olhando nos meus olhos. É preparação para uma glória eterna muito maior do que qualquer bênção temporária que eu poderia dar agora. À medida que nosso tempo juntos chegava ao fim, ele colocou as mãos sobre meus ombros. Stacy, ele disse com carinho, você precisa voltar e compartilhar tudo isso. Meus filhos estão sofrendo à toa porque não entendem o propósito por trás dessas lutas financeiras. Senti as lágrimas escorrendo, mesmo em espírito. Senhor, sussurrei, será que vou me lembrar de tudo? Jesus sorriu. Eu vou te lembrar de cada detalhe, no momento exato em que você precisar. Diga ao meu povo que essas lutas financeiras não são punição. São proteção, preparação e purificação para algo muito maior do que eles imaginam. Com essas palavras, comecei a sentir meu espírito voltando para o corpo. E a última coisa que ouvi, antes de despertar, foi ele dizendo: diga a eles que eu não os esqueci. Diga que o milagre deles está chegando, na hora exata. Quando acordei na sala de recuperação, os enfermeiros estavam atônitos. Segundo os registros médicos, eu havia ficado clinicamente morta por 9 minutos e 12 segundos. Os médicos chamaram minha recuperação de um milagre, ainda mais porque eu não tinha nenhum sinal de dano cerebral, algo que eles temiam seriamente. Mas eu sabia que não era apenas um milagre médico. Eu tinha recebido uma missão divina: compartilhar essas verdades sobre por que tantos dos escolhidos de Deus enfrentam dificuldades financeiras. Essa mensagem não é para minimizar a dor real que vem com a falta de dinheiro. É para dar a ela um novo sentido. Se você está passando por lutas financeiras, mesmo sendo fiel, escute com atenção. Deus não te esqueceu. Ele está te preparando. Ele está te protegendo. Ele está te lapidando para algo infinitamente maior do que prosperidade passageira. A sua virada vai chegar. Não no seu tempo, mas no tempo dele. E quando acontecer,
você vai entender exatamente por que foi necessário esperar. Enquanto isso, encontre sua alegria em Cristo, administre com sabedoria o que você já tem, confie no tempo de Deus e lembre-se, suas lutas de agora estão construindo tesouros eternos, que ladrão nenhum pode roubar e que o tempo nunca vai corroer. Que esse testemunho traga para você a mesma paz e clareza que trouxe para mim. Minha situação financeira ainda não mudou da noite para o dia, mas o meu olhar sobre tudo mudou para sempre. Hoje, não vejo mais minhas dificuldades como castigo. Vejo como parte da preparação para um propósito divino, que vai se revelar no tempo perfeito de Deus.